Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Jovem da Fiel com o quadro Papo Jovem Fiel. E rapaziada, desculpa tá atrasando hoje com o vídeo, tive um contratempo, peço essa desculpa, mas de qualquer forma hoje não ia ficar sem vídeo, que o vídeo de hoje era para ser ontem, mas por conta da vitória do jogo do Brasil, aí eu fiz. Beleza, pessoal? E seguinte, galera, vamos para as últimas notícias, né? Que o Corinthians tá tendo essa semana. Vamos começar com a notícia do Memphis, né? O Memphis ontem, todo mundo sabe, foi eliminado. Rapaziada, eu quero deixar uma dúvida com vocês. Vocês têm alguma dúvida que o Memphis está em fim de carreira? Que o físico dele para jogador de futebol não é o mesmo? Cara, porque é muito estranho, porque o Memphis nas eliminatórias tal, tava jogando como terno, aí fazia corpo mole aqui no Corinthians, jogava quando queria. Aí lá na seleção holandesa, do nada, eu não vi ele jogar contra deixa eu me lembrar o time. Eu não vi ele jogar contra o Marrocos. Eu achei estranho, achei que ele ia entrar. Falei, cara, o Memphis vai entrar, né? O cara não entrou. O que será que tá acontecendo com ele? Porque é estranho, pessoal. Porque a gente tava esperando isso no Corinthians, não na seleção holandesa, mas na seleção holandesa ele tá a mesma coisa. Aí vai voltar pro Corinthians, aí o Corinthians vai lá, vamos renovar com ele. É que eu falei pra vocês, gente, o Memphis é um jogador prêmio que infelizmente, vai só dar custos pra gente. Então eu coloco ela como notícia, cara, e liga o sinal de alerta. Ele vai voltar agora, vai voltar a treinar e tal, mas o contrato dele tá se findando. É que eu falei, o nível que ele passou... Ó, eu vou falar pra vocês um negócio. Se eu não me engano, ele jogou, acho que toda essa Copa, 25 minutos, 25 ou meia hora. Se eu não estou enganado. Vai, 40 minutos, pra ser generoso. E no Corinthians ele jogou quase nada esse ano, se poupou pra isso. Gente, é muito estranho. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Mas, cara, pra mim eu acho que já deu. Eu acho que um time árabe pode manter ele, pode bancar ele. Um outro time, mas, cara, eu acho que o do Corinthians, eu acho que o espaço dele não existe mais. Agora, se ele aceitar R$1 milhão, beleza, cara. Ele não vai aceitar, irmão. Então, futebol acho que dele é a última, eu acho que é a última Copa dele praticamente. Infelizmente, o que tinha pra dar pra ele já era. Só um milagre mesmo, só se ele for um CR7 da vida. Então, as eleições é isso, pessoal. Então, vamos esperar ver o que vai acontecer, que entra naquela novela de renovação. Mas, Kai, no Corinthians já não jogava, na seleção holandesa tá jogando menos, então... O que adianta você se poupar pra seleção e não jogar? Beleza, pessoal? Segunda notícia, o Corinthians, ele quita algumas partes de salário, né, do elenco, tanto da base, quanto do feminino, quanto do masculino, quitou algumas partes. Ficou, acho que, faltando só os direitos de imagem. É como eu falo, gente, parece que essa notícia é boa, mas é como se fosse um dever. É como se fosse uma notícia boa. O Corinthians quitou salário. Irmão, o básico. Só ficou o direito de imagem, parece que foi acertado uma coisa ou outra. Então... uma notícia breve, já tô cansado de falar isso aqui. Tava essa notícia ali no GE agora, eu vi lá. E pessoal, o motivo de eu fazer esse vídeo também das últimas notícias, eu estava estudando muito. São duas notícias. A primeira, o Corinthians ele aumenta a multa pro Gui Amorim, se eu não me engano, jogador da base de 18 anos,
Mas eu nunca vi ele jogar. Não sei o que o Corinthians vê. Tudo bem, tá se precavendo, tal. Mas, irmão, eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Eu vi isso no canal do meu timão e eu quis compartilhar com vocês, meu público. O Gui Amorim põe lá uma multa astronômica pro futebol europeu, se eu não me engano, 160 milhões, alguma coisa de euros. 60 ou 100 e poucos milhões de euros, alguma coisa assim. E pro mercado nacional, 140 milhões. Irmão, se você coloca uma multa dessa, o jogador tem que ser muito bom. Vocês entenderam? O jogador tem que ser fora de série. Eu não vi ele jogar uma vez no profissional. Você tem que dar rodagem pra quer jogador sim? Então o cara é bom. Então vamos jogar ele com o profissional. Isso daí, sabe quem que começou a fazer essas coisas? O Augusto Melo. Quantos jogadores que o Augusto Melo vendeu após isso? Mais nenhum. Ah, mas Rafael, mas você quer que ele venda por preço de banana? Não, a gente não tá falando para ele vender por preço de banana. Eu falei isso aqui? Não falei. Mas eu tô falando que se você joga uma multa desse tamanho, o cara tem que estar jogando no profissional e começar a dar resultado. Aí você coloca a multa ali em cima. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Estevão e Hendrick. O outro zagueiro do Palmeiras, Matheus Reis, alguma coisa assim, que foi vendido, acho que pro Grupo City. São jogadores que já eram sondados desde a base. O Palmeiras foi lá e foi aumentando a multa. Quando ele jogou no profissional, a multa já estava lá em cima. Por isso que o Palmeiras vendeu bem. Então, não tem sentido você colocar uma multa lá em cima e o cara não jogar no profissional. É a mesma coisa de um milionário querer comprar um jatinho, mas nunca pilotou um jatinho sozinho. Não sabe como que cuidar. Então, gente, tem coisa assim que eu fico pensando. Cara, você quer colocar a multa dele em cima? Legal, você tá mantendo um jogador ali, bacana. Mas você quer vender ele, você quer ter esse retorno? Coloca um menino pra jogar. Vê se ele realmente tem isso. O Corinthians não tem essa gestão desde lá da base pra tentar fazer mercado. Eu vejo que o Corinthians não tem, cara. Acho que a venda mais cara que o Corinthians teve foi do Gabriel Moscardo, se eu não me engano. Mas o menino tava já sendo bastante cobiçado já. Depois teve o Wesley, mas da Wesley foi menos. Aí agora tem do André e do Breno Bidon. Aí teve do André e Breno Bidon. Mas os caras começaram no profissional, os caras valorizaram aí. Eles viram que ia ter um potencial. Opa, a multa é aqui em cima, aí beleza. Vocês querem um cara bom desse? Beleza, a multa é essa aqui. Aí sim eu vejo, pô, faz muito sentido. Eu nunca vi esse Gui Amorim. E eu falo pra vocês, eu não acompanho futebol de base. Espero que ele seja um jogador bom. Espero que o Corinthians vai lá, desenvolva o menino e tal. Que o Corinthians, ultimamente na base, eu vou falar pra você, Deus nos acuda e é isso aí. O Corinthians não tem base, cara, praticamente. Então, é umas coisas sem sentido que nem eu como torcedor, eu como analista, né, que eu vejo do Corinthians, cara, eu não entendo. Tem coisa que eu falo, caramba, mano, mas ele faz isso mesmo? Será mesmo? Sabe? É esse meu sentimento, pessoal. Então, assim, eu acho legal, bacana, quando eu falo, você jogar a multa lá em cima, você tem que bancar. Mas você quer que o cara venda? Então faça vitrine no cara. Faça vitrine, lapida essa joia. Que você lapidando a joia, legal, cara. Ah, mas quantos jogos joga um profissional? Ah, nenhum.
A não ser que quem tiver interessado ver só o que ele tá fazendo nas categorias de base e comprar. Mas, cara, hoje o futebol é muito jogado, gente. Você precisa amadurecer, você precisa criar uma casca, você precisa ter algo. E eu vejo que o Corinthians não tá dando esse algo pra ele. Beleza? Espero, assim, que agora, nesse segundo semestre, ele venha, joga. Se eu não me engano, ele tem 18 anos, então já tá uma idade boa. Eu acho que, assim, ele já tem que começar agora. Pra ele ser vendido daqui, sei lá, 1 ou 2 anos, entendeu? Aí, beleza. Então é isso, eu acho que é bom, é legal você ter uma multa lá em cima, ou você meio que pré-estabelecer para ele não ter uma multa baixa. Mas assim, ele tem que mostrar se ele realmente vale isso. Entendeu? Outra coisa que eu queria falar com vocês, e isso daí vai ser um assunto de 10 minutos, então é um debate. Corinthians fecha para camisa feminina, pro time feminino, masculino, futsal, se eu não me engano, e basquete. Como patrocinadora para da Fatal Models e para ter incentivos nessas categorias, tanto nas categorias de basquete, futsal e futebol feminino e no masculino. O patrocínio gira em torno de 30 milhões ou 20 milhões, mais ou menos, com bônus e tudo. Pessoal, eu vou dar a minha opinião como torcedor. É dinheiro? É bem-vindo no clube? Sim, é dinheiro, bem-vindo no clube. Mas eu vou pegar os patrocínios que os nossos principais rivais estão fechando. Carro elétrico, boa marca, que tanto é que patrocina o Campeonato Brasileiro, que é o do nosso rival. Flamengo, se eu não me engano, tem um patrocínio com a Shopee, uma marca que está super sendo valorizada. Eu tô falando dos nossos dois principais rivais, tá? Que hoje é o Flamengo, que eu falo que são as gestões padrões que a gente tem hoje. Tem Shopee, eu acho que, se eu não me engano, o Flamengo ainda tem o Mercado Livre, se eu não falho a memória, se não tem, mas chegou a ter, mas eu sei que ele tem a Shopee. E pessoal, eu fico triste porque eu sou muito contra também a Betts. Só que hoje as Betts, ela patrocina o futebol brasileiro inteiro. Entendeu? Ela patrocina o futebol inteiro. Eu acho errado também você incentivar o cara a jogar, ganhar dinheiro, sendo que o cara ou ele vai ter a sorte de ganhar ou vai ter a sorte de perder, gente. Essa é a realidade. Aí o Corinthians vai lá e fecha não como massa, mas como assim um patrocínio. Uma casa, não uma casa, mas um site de acompanhantes de adulto. Também não é obrigado, é uma forma lícita, tá certo. Mas, gente, mais uma plataforma que faz uma pessoa, tanto homem, tanto mulher, tanto homossexual, qualquer outro tipo, se expor, se vender, você acha certo? Aí a gente torce para um time que patrocina isso, que é patrocinado por isso. Gente, eu tô falando, não é ilícito você ser patrocinado com isso. É mais da forma de como eles farmam o dinheiro. É igual as bets. As bets sempre falam, você que não é pra você gastar a conta que é só água e luz, é só por diversão. Gente, a gente tá falando de um povo, que eu falo povo brasileiro, em geral, o que é dinheiro fácil que vem, eles vão investir até que não tem, eles vão tirar dinheiro de conta de compra, de conta de água, de conta de luz para fazer isso. Por mais que as bets falam, jogue com responsabilidade, mas a própria pessoa não tem responsabilidade, gente.
É igual você pegar uma cartela de cigarro, você vai lá, fuma. Só que atrás dela fala assim as consequências. Vai ter câncer disso, câncer daquilo, câncer daquilo. É a mesma coisa, gente. Tanto é que na Fórmula 1, bem antigamente, o que eram os maiores patrocínios da Fórmula 1? Bebida e cigarro. Por que cortaram? É a mesma coisa das bets. Eu sou super contra de você ter uma bet como patrocinadora. Eu acho ridículo. É a mesma coisa da Fatal Models. É a mesma coisa. A pessoa farma dinheiro se vendendo. O aplicativo farma a pessoa se vendendo. Aí a gente vai torcer para um clube que, traduzindo entre aspas e fecha aspas, é conivente com isso. Claro, eu torço pela instituição Corinthians. Entendeu? Cara, eu prefiro mil vezes ter um patrocínio chamado Poti. Lembra o refrigerante Poti, que o Corinthians, acho que teve uma época que era patrocinado? Ar-condicionado Mideia. Entendeu? Tipo, esses patrocínios assim de marcas medianas, pô, mais legal. São empresas. Entendeu? A LG, Nokia, Motorola, BYD, que hoje patrocina o Corinthians. O Palmeiras, se eu não me engano, ele tem acho que é New Cabos Elétricos, é a maior fornecedora de materiais elétricos do Brasil, gente. Ah, mas é um patrocínio aleatório, mas é o maior patrocinador de cabos elétricos. Não é piada. Agora é piada a gente ser patrocinado por Fatal Models. Claro, para não derrubar meu vídeo, que vocês sabem. É nada mais, nada menos a casa das primas virtuais. Ah, mas é só quem... como que é? Quem consome é quem quer. Mas beleza. Você acha certo você se vender por R$500, por R$200? É a mesma coisa da menina que fica ali na madrugada numa avenida que cobra, só que você tá na internet. Você só, entre aspas e fecha aspas, você só gourmetizou o negócio. Eu sou contra, gente. Tá entrando dinheiro da forma certa? Tá entrando, mas como eles estão farmando, da forma errada. É isso que eu tô falando pra vocês, gente. Entendeu? Por isso que os outros assuntos eu deixei mais de boa, porque é tipo assunto mais assim, mas esse eu tô deixando mais fundo pra causar uma pequena uma pequena discussão, uma democracia. Se você acha certo, irmão, não vou falar assim, você é errado. Não, cara, é a sua opinião. A gente vive numa democracia, ou tenta viver numa democracia. Vocês entendem porque só vocês pegaram meus primeiros vídeos. Mas, gente, é inadmissível. Enquanto nossos rivais fecham patrocínio decentes. Patrocínio que não é aleatório, tipo, a esse ponto, entendeu? Eu preferia ser aleatório com refrigerante Poti, que é uma boa marca, eu gosto. Com cabos New, com BYD, que o Corinthians foi. Frimeza. Lembra? Cara, Frimeza é uma coisa de frigorífico, igual Aurora, mas da terceira categoria. Mas, cara, é uma marca forte. Se eu não me engano, ali do Sul, se eu não me engano. A Chapecoense ainda tem até hoje a Aurora. O Mirassol ainda tem o refrigerante Poti como patrocinador. E não é vergonha nenhuma, gente. Vergonha é a gente ser patrocinado por uma casa que vocês sabem o que é. Bet é a mesma coisa, gente. Bet é o que mais paga. Só que, infelizmente, a Bet hoje, no nosso país, está em todos os times. É patrocinadora master dos dois campeonatos mais importantes do Brasil. Então, cara, é uma coisa que a gente não pode
tirar a mão, cara. Eu espero que um dia esses dois tipos de patrocínio sejam proibidos. Não, senão a Bet não pode mais patrocinar e isso daí também não pode. É igual que foi cigarros e bebidas na Fórmula 1. Então, gente, é um vídeo, assim, que eu tava estudando muito, acho que por isso que foi até bom ter demorado pra eu falar as palavras certas, sabe? Né? Porque é bom a gente estar falando as palavras certas pro pessoal não achar que é preconceito. Não, não é preconceito. É igual eu falei, gente, se for o dinheiro da forma lícita, legal, bacana. Mas é de como vem o dinheiro. Não como tá indo pro Corinthians, é como tá vindo dinheiro. Gente, eu vejo assim, quando você patrocina algo, qualquer instituição, você patrocina algo, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo bem básico, pessoal. Uma empresa que tá com um escândalo, uma JBS. Aí vai lá o Corinthians, fecha com a marca JBS como patrocinadora master. Né, na época que fosse a parte ali do... Da parte ali do... Que tava as investigações. Mostra que se você fecha um patrocínio com uma empresa que está sendo acusada de lavagem de dinheiro, ou seja, você é convivente com lavagem de dinheiro. Ah, mas Rafael, tá entrando 1 bilhão. Irmão, pode estar entrando 500 bilhões. Eu acho da forma errada. Porque eu tô sendo convivente àquilo que é errado. O dinheiro é importante, a gente precisa. Vocês entenderam? O Corinthians, eu vou falar pra vocês. Você acha que aquele escândalo da Odebrecht que teve aí no Petrolão aí, muito tempo atrás, você acha que do estádio do Corinthians não teve alguma coisa disso? Eu estou jogando a pergunta para vocês. Então, quando a gente fecha qualquer patrocínio, você tem que ver como que ele é. Né? É uma Coca-Cola, mas a Coca-Cola como que ela retribui? Vocês entenderam? Pô, não é só Coca-Cola, é Powerade, outras coisas, Heineken, vem todas essas marcas junto. Mas são marcas fortes. Falo, pô, cara, marca de peso, pô, da hora, o Corinthians fez isso. Aí, ó, põe fatal modo. Essas coisas que eu acho, sei lá, pessoal. Mas é minha opinião. Como falei, eu sou contra você estampar o patrocínio desse quilate. Tá entrando dinheiro? Legal, bacana. Mas, irmão, eu prefiro ainda ficar sem dinheiro. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que falei bastante nesse vídeo. As notícias foram essas. Eu só quis estender essas duas a mais para gerar um debate mesmo, que eu acho legal. Pessoal, se vocês acham alguma coisa contra, deixa aqui no comentário. Né, expõe, Rafael, eu acho errado isso, mas, cara, legal a sua posição. E é isso. Beleza, pessoal? Agora eu vou ver como vai ficar as notícias essa semana. Qualquer coisa eu solto mais um vídeo essa semana, antes do pós-jogo. Beleza, pessoal? Boa noite pra vocês, um forte abraço. Tamo junto. Deixa o like, compartilha esse vídeo e comenta um Vai Corinthians, bom dia, boa tarde, se é feio, se é magro, se é narigudo. Beleza, pessoal? Isso já me ajuda e muito. Beleza? Falou, tamo junto, é nóis, Vai Corinthians!